ver a sua glória numa medida suportável. Se esse não for o seu grande anseio, porque ele é uma das outras bem-aventuranças, é bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Fala de outra característica que está ligada ao apetite, o anseio, o anelo. Todo mundo é dotado de apetite, todo mundo tem anseio, tem desejo, todo mundo tem uma volúpia por algo. Todo mundo tem fome, inclinação, anelo, anseio. Todo mundo tem. Uns por dinheiro, outros por sexo, outros por poder, outros por comida. Todo mundo tem. O crente tem também. Mas é por Deus. Tem anelo, anseio, fome. É uma voracidade por Deus. Quem aqui é crente e não deseja ver Deus? Não deseja ver Deus, não pode ser crente. É um jogador de futebol não desejar jogar uma Copa do Mundo. Ele não é um jogador. Porque o maior anseio, o zênite da fama, o ápice para o jogador é uma final de Copa do Mundo. Não seria para o crente o seu ápice ver a Deus? O ápice de Moisés foi o quê? Nós temos ali a travessia do Mar Vermelho, excepcional, o maná que descia, excepcional, a nuvem de dia, a coluna de fogo de noite, Faraó, tudo isso aí foi estupendo. Mas o ápice de Moisés foi quando o rochedo do Sinai tremia e derretia a sombra da presença de Deus, trovões, relâmpagos, sonidos, uma nuvem, o séquito de Deus rodeou o rochedo do Sinai, e Deus diz para Moisés: sobe, que eu vou ter contigo. E ali ficou 40 dias, sem comer e sem beber. Sabe Deus o que aconteceu ali. Isso foi o ápice de Moisés. Foi tão grandioso, foi tão impactante, foi tão elevada a experiência, e quando Moisés desce, a pele do seu rosto, como um sol, iluminava a glória de Deus, de forma que os filhos de Israel, aterrorizados, não conseguiam olhar para Moisés. De modo que ele tinha que cobrir o rosto com o véu. Só ali que o véu era bíblico, possível. Naqueles casos. Pode até usar o véu. Se só o rosto da tua pele refletir a glória de Deus. Você não deseja isso? Não? Deseja não? Eu desejo. Eu desejo. Eu desejo ver a Deus. Mais que qualquer coisa nessa vida, nessa terra. Não há prazer comparado. Não há gratificação. Não há topo mais alto que alguém possa chegar. Não há título. Não há nada nessa esfera terrena se comparado a ver a Deus. Ver a Deus. Moisés viu. Ele ficou 960 horas na presença de Deus. A Bíblia diz que não levou colchão, cama, barraca, água nem comida. Foi sustentado pelo pão e pela água da vida. 40 dias. Essa é a promessa mais elevada da Escritura. Como seríamos diferentes se vivêssemos essa bem-aventurança na plenitude? Portanto, aqui diz que só os puros de coração, escute, preste atenção, só os puros de coração podem ter comunhão com Deus, ver a Deus. Só os puros. Não é, quem não é puro faz o que então? Tem comunhão com a fumaça, com a religião, com ele mesmo, com o limbo. Menos com Deus. Um coração que não é só dele, ele não aceita. Se tiver 90% para ele e meio para outro ídolo, não serve. Ou você adora a Deus com tudo, I have good news for you. Ou você não adora
com nada. Nada. Por que Deus acabou com a raça de Israel, todo o Antigo Testamento? Porque sempre dividia Deus com outros ídolos, outros deuses. Interessante no filme de Moisés, esse filme eu recomendo, de 1956, Charlton Heston, um clássico. Duas mulheres disputam Moisés. Uma que ele conheceu no Egito, e Zípora, sua mulher verdadeira. O filme trata que ele tinha dois amores. Mas quando esse homem atravessa o deserto, chega em Midian, é recebido por Jetro, e contempla de longe uma sarça que ardia, queimava, mas não se desintegrava, não se consumia. Começou a jornada de Moisés rumo a Deus, começou a caça de Moisés. Moisés se afeiçoou, se apaixonou, se entregou por Deus de tamanha forma. Que é interessante que no filme elas se encontram. E uma fala assim: eu perdi Moisés quando ele foi procurar o Deus dele. E a outra responde: e eu perdi quando ele encontrou. Eu perdi quando ele foi procurar o Deus dele. E a outra diz: e eu perdi quando ele o achou. Uau! Deus do céu. Quando você quiser saber o que significa a palavra homem de Deus, está aí uma definição. É um homem que ama e quer Deus mais que tudo nessa terra, ou até nos céus. Porque eu vou ler depois aqui um texto. Então, só os puros desfrutam de Deus. Só os puros conhecem a Deus, tocam em Deus, apalpam em Deus. Só os puros sabem sequer o que eu estou falando. Sabem? Só os puros vão entender a minha linguagem, que soará escandalosa para quem não é puro, ridícula, radical. Para os puros não. Só os puros, Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Mas Tiago põe uma cláusula aqui: porém, purificai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, vós de lealdade competindo, vós de anseios contrários, limpai o vosso coração antes de se achegarem. Salmo 24, 3, 4. Quem subirá ao monte do Senhor? A presença. Quem verá a Deus? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Só esse sobe naquele monte. Só esse se achega a Deus. 2 Timóteo 2,22, foge também das paixões da mocidade, Timóteo. Segue a justiça, segue a fé, segue o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Jeremias 29:13, o clássico. E buscar-me-eis, Deus dizendo, e me achareis somente quando me buscardes com todo o vosso coração. O que é todo o vosso coração? Com o coração puro, com inteireza de coração. Por isso que nós buscamos a torta direito. Por isso que nós buscamos a vida em buscar. Nós não podemos ser acusados de não buscar. Nosso problema não é buscar. Nosso problema é achar. E ele está sendo claro, enfático. Buscar-me-eis e somente me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando sem mistura, sem mancha, sem lealdade, sem sensualidade, sem ídolos, sem paixões, sem nada, como uma criança pura, ingênua, desprovida de tudo, buscar-me.
Só assim. Moisés sobe no monte e o que ele deixa para trás? Tudo. Ele deixa tudo. Tudo entregarei. Ele deixou tudo. Ambições. Tanto é que o povo ergueu um bezerro. Moisés deixou o posto, o trono, a liderança, deixou tudo. Tudo que podia atribuir para ele alguma vaidade, algum capricho, alguma ostentação, ele deixou tudo. Eu só quero Deus. Por isso algumas orações não são respondidas, por isso alguns não sentem a presença de Deus, não são cheios do Espírito Santo. Por quê? Lealdades. Competindo. Gente, Paulo falou, tendes o que comer, com o que se vestir? Com isso contentais. O que nós precisamos? Eu lembro de um pregador que diz, eu sei o que você precisa para viver nessa terra. De um livro e de um espírito. A Bíblia e o Espírito Santo. Você precisa de um livro e do Espírito Santo. Você tem os dois? Então você tem tudo. Podíamos ser assim. Hudson Taylor morava na Inglaterra, país de primeiro mundo. Antes de ir para as missões na China, ele pediu para Deus me dar uma oportunidade de viver pela fé, aqui na Inglaterra. Ele deixa tudo. E ele começa a viver, comer, dormir, vestir, tudo, através da providência divina. Doação, resposta de oração, fé, intervenções divinas. E lá na China, quando ele está vivendo todo aquele processo, ele menciona isso. Imagina nós orarmos isso. Me dá uma oportunidade de viver pela fé. Depender do Senhor para as necessidades materiais, doença, saúde. Uau. Mas vai que ele falha, né? Vai que ele não dá conta. Vai que ele esquece. Então é melhor não, né? É claro que é melhor não. Que isso aí é um ato de fé. Mas assim, a fé de Hebreus 11. E ele está lá na sua missão, é 21h, vela acesa, está com a pena escrevendo. Querido Hudson, vem a mulher dele. Essa foi a última porção de arroz. Eu dei para os funcionários como você pediu. Amanhã não temos nada para comer. Ele põe a mão na Bíblia e diz assim, sem comida, mas com todas as promessas de Deus a nosso favor. Deus sabe que ao amanhecer necessitaremos comer. Que isso? Você pode dizer, sem marido, mas com todas as promessas de Deus ao meu lado. Sem saúde, mas com todas as promessas de Deus ao meu lado. Sem dinheiro, sem, sei lá, mas com Deus e todas as promessas do meu lado. Ele riu, ele ignorou o relatório da esposa.